Graça e paz, aleluia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus, conteúdo produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Paulo e Silas antes, durante e depois da prisão, deixando claro que esse conteúdo estará completo por conta da sua extensão, né, do estudo que nós fazemos, né, das pesquisas da Bíblia, no Google, na inteligência artificial. Nós fazemos essa pesquisa, então ela acaba, alguns tópicos, ele acaba sendo mais extenso. Então você encontra ele completo no YouTube, no meu canal, né? Luiz com Z Silva Timbaúba, tá? Não adianta digitar somente Luiz Silva, porque vai aparecer vários. Mas você digitando no canal, no YouTube, Luiz Silva Timbaúba, só vai aparecer esse aqui que vos fala e você vai identificar logo pela logomarca. Também estamos, né, lá no Instagram, no meu Instagram, Luiz Silva 6869, que vai, infelizmente, uma parte do conteúdo, porque eles não comportam todo o tempo, né, do conteúdo. Às vezes é 15 minutos, 20 minutos. No Kawai, no Irmão de Obra, né? O nosso perfil no Kawai é Irmão de Obra, também está lá a parte do conteúdo. Visite também lá o Kawai Irmão de Obra. O nosso, como se diz, Facebook, Luiz Silva Timbaúba, é o meu perfil no Facebook. E na web Rádio Timbaúba Gospel, você acessa pelo Google ou pela Radiosnet e pelo meu WhatsApp 819-8991-3336. Repetindo, WhatsApp 89991-3336. Você entra em contato comigo e eu te passo os links onde você vai acessar a nova web rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. E no TikTok, @luiz.s.silva3. TikTok, @luiz.s.silva3. Vamos lá falar sobre esses dois homens de Deus, essa história linda, maravilhosa de fé, de perseverança e de confiança, né, no que Deus faz pelos seus, enquanto os seus faz pelo reino. Vemos aqui já na introdução, isso é algo à parte, não está aqui no estudo, em que Paulo e Silas, eles estavam fazendo o bem, eles estavam libertando uma pessoa aprisionada por um demônio de adivinhação. Aqui eu deixo claro, tomem cuidado com o que vocês veem na TV, porque adivinhação é um demônio, é um espírito mau. E aí, qual é a base bíblica que você tem sobre isso, irmão Luiz Silva? Vamos ver agora. Vamos conhecer a história de Paulo e Silas antes, durante e depois da prisão. Paulo e Silas foram missionários cristãos que enfrentaram perseguição e prisão em Filipos, na Macedônia. Aqui está um resumo do que aconteceu com eles. Antes da prisão, Paulo e Silas estavam em Filipos, pregando o evangelho e fazendo discípulos. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Então, Paulo e Silas foram para Filipos, na Macedônia, fazer discípulos. Eles encontraram uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação e Paulo a libertou em nome de Jesus. Os donos da jovem escrava estavam furiosos e acusaram Paulo e Silas de quê?
De expulsar demônios? Não, de perturbar a ordem pública. Expulsar demônio não é pecado, mas perturbar a ordem pública é contra a lei. Então, o que eles iam argumentar? Olha, policiais ou autoridades, esses dois homens aqui fizeram a oração ao Deus dele e o espírito que possuía aqui a minha escrava, que fazia as adivinhações e nos dava lucro, eles expulsaram. E aí, qual é o pecado? Qual é o crime? Não há crime, como até hoje na Constituição brasileira, não há crime em pregar o Evangelho. Mas eu conheço pessoas que já foram denunciadas, foram chamadas à polícia, porque eles, segundo os seus acusadores, aqui mesmo em Timbaúba, usaram o argumento de perturbação da ordem pública. E isso, de fato, é um crime. Vamos à página 2. Durante a prisão, isso foi antes da prisão, eles estavam libertando. Mas para a sociedade eles estavam perturbando a ordem pública. É isso aí. Pregar o evangelho, fazer discípulos e expulsar demônios é algo espiritual e é ordem de Deus. O que importa é obedecer a Deus e não a homens. Mas, como isso não é crime, os homens que perderam seu lucro, uma jovem que foi liberta de um espírito de adivinhação, os homens perderam seus recursos, né? Seus ganhos da sua escrava, falaram, agora vamos fazer o quê? Vamos chamar a polícia, a autoridade e prender eles porque estão perturbando a ordem pública. Eles causavam a desordem, né, na vida daquela escrava, mas o pecado de Paulo e Silas foi anunciar o evangelho, fazer discípulos e expulsar demônios, espíritos de adivinhação, libertar pessoas. Como isso não é crime, o crime que eles cometeram foi perturbação. Aliás, a acusação que eles receberam foi a de perturbação de ordem pública. Isso antes da prisão. Durante a prisão, Paulo e Silas foram presos e levados ao cárcere, onde foram colocados em celas separadas. Eles cantaram hinos e oraram a Deus. Apesar da situação difícil, né, eles oraram a Deus. Eles cantaram. Imaginou? Sendo eu, particularmente, eu não posso falar dos outros, eu falo de mim. Eu saio para uma cidade, vou ali fazer o ID, anunciar o evangelho, fazer discípulos, encontro uma pessoa com um problema, eu auxilio aquela pessoa, em nome de Jesus, eu expulso aquela doença, aquele espírito, e de repente eu sou denunciado, e no momento eu estou na praça fazendo o ID, glorificando a Deus, e aquilo incomoda pessoas, e de repente eu estou na prisão. Antes disso, não entrou aqui no relato, senão ia ficar muito extenso. Antes disso, eles foram açoitados, eles tomaram uma surra e foram presos. E aí, eu penso, saí de casa, fui pregar o evangelho, fui anunciar, fui fazer discípulos, consegui expulsar um demônio de adivinhação, fui denunciado, caluniado, porque isso é a calúnia, de perturbação da ordem pública, tomei uma surra, agora estou preso. E aí o que eu vou fazer? Eu, e acredito que mais alguns, diriam, não, vou acabar com esse negócio de evangelho, não vou mais, né, pregar, não vou mais sair de casa, quem quiser que mande outro, se eu não for, eu sei que a obra não vai parar, Deus vai mandar outro. Mas não, meu irmão. Paulo e Silas, eles tinham
a convicção do chamado, e eles assim fizeram, pela fé, pela confiança. Lembrando que nenhum dos dois tiveram a intimidade que os 12 tiveram com Jesus. Mas Paulo teve uma intimidade, na minha opinião, maior do que os outros 12, os escolhidos. Porque quando Paulo estava indo matar os cristãos restantes, depois da morte de Cristo, o próprio Cristo apareceu a ele no caminho e se revelou. E aí Paulo se converteu. Essa é a linda história de Paulo. Mas voltando ao tempo durante a prisão, eles foram colocados, depois de açoitados, eles foram colocados em celas separadas. E eles, ao invés de murmurarem, ao invés de fazerem aquilo que possivelmente eu e outros fariam, eu vou parar com isso, vou aqui só curtir aqui a dor e esperar o julgamento, e se não houver um crime vou ser liberto, mas eu não vou parar. Mas não. A fé daquele homem é tamanha, a alegria, me colocando no lugar, se coloque também no lugar daquele homem. Eu apanhei, mas eu saí de casa para pregar, fazer discípulos. Eu consegui expulsar um demônio de adivinhação, um espírito de adivinhação. Que glória! Apanhei, que glória! Apanhar por Cristo, Cristo apanhou. Os discípulos antes de mim foram martirizados, que glória! Então o que me resta agora? Estou preso. Vamos cantar, vamos orar, porque isso é maravilhoso, sofrer o que Cristo sofreu. Não porque eu não estou preso porque eu matei, porque eu roubei, porque eu cometi um crime, e o crime de ordem pública é perturbação, é como você hoje liga um som em determinado momento e perturba o vizinho vai, chama a polícia, pronto, você está perturbando a ordem pública. E aí, se você é denunciado, lógico que você não vai tomar uma surra e você não vai preso, você vai tomar uma advertência, mas nesse tempo já era literal, já era chicoteado ali, açoitado em praça pública e era preso. Mas no tempo de hoje, perturbação de ordem pública é crime. Mas se eu for preso hoje, eu sei que eu não vou apanhar, mas se eu for preso, porque eu prego nas esquinas desde 95, quando me converti, e até hoje, ainda tenho esse desejo de vou voltar a fazer, e vocês vão ver alguns vídeos onde a gente vai estar na praça, nas esquinas, com a caixinha de som, falando do Evangelho, falando também da Web Rádio Timóteo Gospel, porque é através da Web Rádio Timóteo Gospel que eu alcanço o mundo daqui de dentro do estúdio, promessa de Deus cumprindo-se, levando o Evangelho dentro deste projeto, dentro desse estúdio que o Senhor nos concedeu, viajando o mundo pela web. Agora, como fazendo essa filmagem e esse estudo também viajando, mas esse estudo ele vai hoje é quarta-feira, nós vamos estar a partir das 16 horas na Web Rádio Timóteo Gospel, e por isso que eu peço, olha, o nosso WhatsApp 819-8991-3336, você entra em contato comigo, manda uma mensagem, eu te mando o link e você acessa, ou você vai diretamente no Google e digita Rádio Timóteo Gospel e vai estar lá o link da rádio, do nosso site, e o link da Rádiosnet, Rádio Timóteo Gospel, e vai aparecer a nossa nova logomarca. Tem a Bíblia em cima, o microfone e o headphone, Voltando aqui. Enquanto eles cantavam hinos e oravam a Deus, apesar da situação difícil, um terremoto ocorreu e as portas da prisão se abriram. O carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam escapado, estava prestes a se matar.
mas Paulo o impediu. Naquele tempo, quando o carcereiro ele era responsável por aquele preso, até o seu julgamento, e se acontecesse alguma coisa, ou ele morresse, ou ele escapasse, o carcereiro morria. Então, quando houve aquele terremoto, e aqui eu abro um parênteses e o Espírito Santo me traz à mente, e eu vou passar, eu tenho essa palavra para você. Quando você canta, quando você ora, em momentos de dificuldades, um terremoto, seja ele físico, seja ele espiritual, Deus promove na sua vida para mudar o seu cativeiro. Eu não sei o que você está passando, também não me interessa. O que eu sei é que, quando você orar, quando você cantar a Deus, quando você trabalhar na seara do Senhor, Deus trabalha por você. Enquanto você ora e você canta, um terremoto espiritual acontece. E as portas das prisões, as dificuldades, os empecilhos, o milagre chega, porque algo sobrenatural aconteceu. E acontece na sua vida quando você trabalha na seara do Senhor, quando você ora e quando você canta hinos a Deus. Fica a dica, não deixe escapar, faça isso e você vai ver o terremoto de Deus abalar os alicerces, abrir as portas e a bênção chegar até você. Você não vai correr atrás de bênção. É elas que vai, além de te seguir, elas vão te alcançar. Esse é o segredo, é a palavra de Deus para você nessa manhã. E Paulo ali, quando orava e cantava, houve aquele terremoto físico naquele lugar onde as portas das prisões se abriram e o carcereiro ficou atônito e preocupado. Ora, agora você é morto, porque os prisioneiros fugiram, e quando ele ia se matando, tirando a sua vida, Paulo gritou: ei, não faça isso. E o que aconteceu então depois da prisão? O carcereiro e sua família se converteram ao cristianismo após ouvir a mensagem de Paulo e Silas. Paulo e Silas foram libertos e deixaram a prisão. Eles se encontraram com os líderes da igreja em Filipos e os encorajaram a continuar na fé. Até eu, depois de ouvir essa mensagem, eu me sinto mais encorajado em continuar na fé, porque passar pelo que eles passaram e permanecer de pé, pregando o evangelho. Veja, eles foram presos em Filipos, na Macedônia, porque estavam na seara, fazendo ide, fazendo discípulos, libertando cativos, ou aquela escrava cativa de um espírito de adivinhação. Qual foi a recompensa? Surra, calúnia primeiramente por perturbar a ordem pública, calúnia. Segundo, uma surra. Terceiro, foram presos. Mas eles cantaram e oraram e receberam a recompensa. E eles viram que trabalhar para o Senhor é árduo, custa suor, custa sangue, mas a recompensa, ela é grande. A recompensa que Paulo e Silas aqui provaram foi ver o agir de Deus em seu favor, ou em favor deles. E eles, além disso, além de libertar uma escrava de um demônio, de um espírito de adivinhação, eles também ganharam a família, não somente o carcereiro, mas a família do carcereiro. Olha só, libertação de almas e salvação de vidas, de uma família. E isso os levou para a igreja
onde eles congregaram, né? E eles falaram ali, olha, vamos continuar. Nós passamos por tudo isso, mas vale a pena. Então vamos continuar na fé, porque tudo isso que passamos, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Nesse caso aqui eu não posso contar, porque eu não entrei nesse detalhe, nessa pesquisa, senão ia ficar extensa como já ficou. Mas primeiro ele libertou, então já ganhou uma alma, aquela escrava. E depois o carcereiro, já são 2. E a família do carcereiro, que não entrei em detalhes, então não sei quantos foram. Poderiam ser 5, naquele tempo a família era grande, né? Então vamos contar aí, vamos chutar aí 6 pessoas. 6 almas ganhas. O preço pago: calúnia, surra, prisão. Mas valeu a pena, porque foram almas que se converteram a Jesus Cristo. Eles saíram para a seara, fazer discípulos, obedecer a ordem do mestre, ide. Mas eles voltaram, como diz a Bíblia, com seus molhos, que são a resposta das lágrimas. Vale a pena. É a palavra-chave dessa manhã que Deus manda te dizer. Vale a pena. Nosso trabalho não é em vão no Senhor. O trabalho de Paulo e Silas aqui não foi em vão no Senhor. Então, vale a pena. E ele levou isso para a igreja, em Filipos, onde ele congregava, para encorajar os seus irmãos a continuarem na fé, acreditando que vale a pena. 3. Essa história é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, essa belíssima história. Vamos ver se dá tempo, né? Mas tem que dar tempo. A palavra de Deus, ela é tremenda. Atos 16. Aliás, Atos 1:16. Que diz o seguinte... Atos 1:16 diz o seguinte. É Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso, capítulo, não versículo. Está aqui. Em Atos 16. Aqui... Glória a Deus. Em Atos 16, Paulo, Timóteo. Vamos lá, essa parte aí eu esqueci de fazer. Bom, essa história é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e é um exemplo da fidelidade e coragem de Paulo e Silas em face da perseguição e intolerância religiosa. Pois é, eles tinham um espírito de adivinhação e todo mundo tolerava. Mas quando os cristãos, Paulo e Silas, chegaram e fizeram aquilo que o mestre mandou, libertai, curai, eles libertaram. E aí sofreram a intolerância religiosa. Essa parte de intolerância religiosa foi colocada por mim. E eu assumo isso. Porque hoje não se pode falar de quem faz trabalhos ou rituais de matrizes africanas, ateus, né, de outras espíritas. Não se pode falar mal, ou não se pode nem sequer mencionar. Eu menciono porque eu tenho, pela Constituição, eu sou um diácono e eu
posso sim mencionar, eu só não posso criticar, mas falar o nome, tá? Caramba, não pode nem falar o nome, mas com os cristãos, se eu falar mal ou se eu comentar alguma coisa e eles não gostarem, eles podem até derrubar o meu vídeo, porque aí para eles é uma intolerância religiosa. Mas pegaram a cruz, que é um símbolo da Igreja Católica ou um símbolo do cristianismo, e fazer bem, o que bem entenderam, colocar em seus orifícios, colocar, como ontem eu vi, vários homossexuais travestidos, cada um com suas fantasias, de uma suposta vestimenta de Cristo, isso para ensinar crianças. Isso não é intolerância religiosa, se você for reclamar, mas isso é uma intolerância religiosa. É brincar, é zombar da nossa fé. Nós somos cristãos e nós não podemos ficar calados. Nós temos que nos posicionar. Se nós fazemos ou criticamos, não, isso é arte. É intolerância homoafetiva. Sim, mas é a intolerância religiosa que vocês estão praticando. Bando de hipócritas. Vocês falam mal de Cristo, vocês zombam de Cristo. Então se preparem, porque nós vamos falar a palavra. Vocês vêm com calúnias, vocês vêm com intolerância religiosa, mas nós vamos com a palavra. E se a palavra ela é intolerante, ela é sim, não com a religião, mas com o pecado. E isso é pecado. Curiosidades sobre Paulo e Silas. Paulo. Nome original. O nome original de Paulo era Saulo. E ele era um fariseu que perseguia os cristãos antes da sua conversão. 2. Conversão. Paulo se converteu ao cristianismo em uma experiência misteriosa na estrada de Damasco, onde ele encontrou o Jesus ressuscitado. 3. Missionário. Paulo se tornou um dos principais missionários do cristianismo, viajando por toda a região da Macedônia para pregar o evangelho. Silas. Nome. Silas é também conhecido como Silvano, e ele era um líder da igreja em Jerusalém. 2. Companheiro de Paulo. Silas se tornou companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, ajudando a espalhar o evangelho. 3. Escritor. Silas também pode ter sido um dos escritores das cartas de Pedro, pois é mencionado como um irmão fiel em 1 Pedro 5:12. Juntos, Paulo e Silas, primeiro, prisão em Filipos. Paulo e Silas foram presos em Filipos, mas foram libertados após um terremoto e foram conhecidos por sua fé e coragem. 2. Ministério. Juntos, Paulo e Silas estabeleceram igrejas em várias cidades, incluindo Tessalônica e Corinto. E para terminar, essas são apenas algumas das curiosidades sobre Paulo e Silas. Eles foram figuras importantes na história do cristianismo e seu legado continua inspirando pessoas até hoje, incluindo esse que vos fala, Diácono Luiz Silva, que fui inspirado por essa linda história. Ontem eu estava lendo o livro do Kenneth Hagin, que tem por título Ha Ha Ha, né? Que é rir das dificuldades, rir do inimigo, como Deus ri também. Tem muitos que choram diante da dificuldade. Paulo e Silas aqui orou e cantou. Nós podemos rir entregando, lançando sobre ele as nossas ansiedades. Cada um age de sua maneira, mas eu aconselho você a rir do inimigo, a rir da dificuldade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ao invés de chorar diante da dificuldade, você ri, mas é um riso
de alegria, de confiança, de saber que Deus está cuidando daquilo que você precisa, do suposto ou do problema que te aflige. Então não chore, sorria, porque Deus se alegra daqueles que se alegram em confiar que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Esse foi o estudo de hoje produzido para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Eu sou o Diácono Luiz Silva e estou terminando, porque já deu a hora, né? Já passou hoje, já são 30 minutos de programação. Então, esse estudo é de minha autoria, Diácono Luiz Silva, para o programa de hoje, dia 23/4/2025. Que Deus abençoe a todos. Pense nisso. Ao invés de chorar, ao invés de se lamentar, ore, trabalhe para o Senhor. Evangelize os seus vizinhos na escola, no seu trabalho, onde quer que você tenha a oportunidade, ore por eles. E aí você vai ver algo sobrenatural acontecer nessa seara. E se você for caluniado, se você for perseguido, se você ore, cante, e você vai ver um terremoto espiritual acontecer na sua vida. Você vai ver libertação, você vai ver salvação. Mas basta você abrir sua boca, entrar nesse trabalho missionário e fazer o ID do Senhor. Medite sobre isso, mas faça isso com alegria. E a alegria do Senhor é a minha e a tua força. Que Deus abençoe em nome de Jesus.